Jesus é a âncora da alma. Essa foi a mensagem de encorajamento transmitida nos capítulos 5 e 6 da Carta aos Hebreus pelo apóstolo São Paulo aos seus leitores. O apóstolo sentia que os crentes daquele tempo viviam em períodos muito difíceis, com perseguições, provações inúmeras, e havia o risco de que, em primeiro lugar, eles se deprimissem pela sua condição e desanimassem na fé. Havia o risco deles, ao desanimarem, pararem de crescer espiritualmente, no seu conhecimento da palavra de Deus, na sua experiência cristã diária, na compreensão das coisas de Cristo Jesus. Havia o risco de que eles abandonassem a fé. Paulo inicia, então, na sua carta, uma parte não teológica, mas prática, na qual ele analisa os perigos do afastamento de Jesus e relembra-lhes as bênçãos que haviam anteriormente recebido e por que deveriam permanecer firmes nas suas convicções. Mas que privilégios os crentes hebreus haviam recebido? Nós podemos nomear algumas delas. Paulo diz que, em primeiro lugar, eles haviam sido iluminados pela luz do Evangelho, libertos das trevas do pecado e convertidos à luz de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Paulo diz que eles haviam provado o dom celestial, a graça de Cristo perdoando-os, convertendo-os, e mais, haviam se tornado participantes do Espírito Santo. Haviam recebido os dons do Espírito Santo. Mais ainda, haviam provado a boa palavra de Deus. Haviam compreendido a verdade do Evangelho e recebido do céu poder para vivê-la, para cumpri-la. E mais ainda, Paulo diz, eles haviam experimentado os poderes do mundo vindouro. Jesus diz que o cristão é um bem-aventurado, porque ele é um participante da felicidade superior, que ele experimenta nessa vida. Um sentimento de felicidade semelhante à felicidade que existe no céu. E Paulo relembrou isto aos crentes hebreus. Segundo a carta de Paulo aos Hebreus, se aqueles que experimentaram tudo isto se afastarem de Jesus, voltarem para ele as suas costas, o rejeitarem, caírem e voltarem a viver em pecado consciente, diz Paulo, será impossível restaurá-los outra vez ao arrependimento. Por quê? Diz ele, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. A expressão figurativa, crucificar de novo o Filho de Deus, descreve a relação entre o crente e Jesus, quando ele se afasta do Senhor. O batismo foi estabelecido por Deus para nos relacionar com a cruz do Calvário. Quando nós somos batizados, nós estamos dizendo a Deus e demonstrando ao mundo que nós cremos que quando Jesus morreu na cruz e quando ressuscitou, o fez em nosso lugar. Estamos demonstrando, quando nos batizamos, que nós fomos crucificados para o mundo. A nossa natureza carnal, suas paixões, seus desejos, estão sendo crucificados. Morremos para o eu e para o mundo, para que possamos viver uma nova vida para Deus pelo poder do Espírito Santo. E mais ainda, quando nós nos batizamos, nós estamos aceitando que o Espírito Santo de Deus passe a dirigir a nossa vida. Mas diz Paulo que o problema é que, quando nós nos convertemos, nós não somos perfeitos ainda. Na carta aos Romanos ele já havia mencionado isso, repetido isso aos Gálatas, aos Efésios. A nossa natureza humana, carnal, irá existir enquanto existir esse mundo. Quando nos convertemos, nós somos libertos do domínio do pecado, mas não da sua presença, porque ele existe em nós e no mundo que nos cerca. Existe uma luta constante em nossa mente pelo domínio. Ou é a nossa natureza humana, carnal, pecaminosa que irá dominar-nos, ou o Espírito Santo de Deus.
Por isso nós continuamos falhos e imperfeitos, necessitando sempre de Cristo Jesus. Quando da volta de Cristo, nós estaremos livres não apenas do domínio do pecado, mas também da sua presença. Porque os que descansarem em Cristo irão ressuscitar glorificados, incorruptíveis. Os que estiverem vivos quando da vinda de Cristo, da sua segunda vinda, eles serão transformados no abrir e fechar de olhos, diz a palavra de Deus, em incorruptíveis. Eles serão glorificados e serão livres da presença do pecado. Aquele pecado ao qual o apóstolo São Paulo está se referindo, como sendo impossível restaurá-los outra vez ao arrependimento, porque eles estão de novo crucificando para si mesmos o Filho de Deus, se refere à pessoa que, após ter se convertido, tido uma experiência pessoal de conversão com Cristo, se afasta de Jesus, volta as costas para Ele, deixando que o eu pecaminoso volte a dirigir a sua vida, voltando a viver conscientemente em pecado. Quando ele rejeita a voz do Espírito Santo, o apóstolo diz que ele está matando o seu relacionamento com Jesus. Ele está crucificando para si mesmo de novo o Filho de Deus. É por isso que no capítulo 10 da carta aos Hebreus, olhando por um outro ângulo, Paulo diz que aquele que age assim, que já foi um cristão que se afastou de Jesus e que o rejeitou, ele diz, pisou o Filho de Deus. Por quê? Visto que o Pai colocou Jesus assentado à direita no trono do céu, governando o universo e governando a vida dos seus filhos. Aquele que rejeita Cristo, ele está rejeitando o governo de Jesus, o governo estabelecido por Deus. E assim Paulo diz, ele profanou o sangue da aliança, tornando inútil o sacrifício em seu favor. Ele ultrajou, ele insultou o Espírito da graça. Quem apostata da fé dessa maneira, diz o apóstolo, responde à oferta da graça de Deus, rejeitando-a com orgulho, com arrogância, como se não necessitasse mais da graça de Deus, ficando numa posição insustentável. Porque rejeitar o sacrifício de Jesus significa que a pessoa fica sem nenhum recurso, nenhum meio para receber o perdão de Deus. Porque não existe salvação além da salvação em Jesus Cristo. Quando o apóstolo São Paulo fez essa advertência aos Hebreus, é claro que ele não está falando daqueles crentes que, devido à sua natureza, às suas falhas humanas, às vezes caem em pecado, cometem problemas em sua vida, mas eles reconhecem que eles pertencem a Cristo, que Cristo é o seu advogado diante do Pai, ouvem a voz do Espírito Santo, permitem a sua ação que os conduza ao arrependimento e se voltam para Jesus como seu advogado. Para estes, diz o apóstolo, ainda há esperança de salvação. Porque se eles retornarem aos braços de Jesus, eles poderão ser resgatados, poderão ser salvos. Na verdade, as exortações que o apóstolo São Paulo faz nesses capítulos 5 e 6 da sua carta são uma sincera advertência que expressa a sua confiança em que aqueles crentes, leitores da sua carta, não haviam ainda rejeitado o Filho de Deus e nem o fariam no futuro. Mas por que Paulo estava confiante disso? Por um motivo. Paulo reconhece que eles estavam buscando as coisas melhores atinentes à salvação. Eles haviam evidenciado o amor de Deus mantendo a sua causa. E mais, diz Paulo, eles haviam manifestado amor aos seus irmãos na fé. O amor às outras pessoas é a maior evidência do amor de Deus em nosso coração. Segundo Paulo, a esperança é mantida viva não por exercícios intelectuais doutrinários, mas por atos expressos de amor, pela compaixão, pela misericórdia. E Paulo exortou os crentes hebreus a que não se tornassem preguiçosos em sua vida cristã. Ele lembrou-lhes que eles deviam imitar os heróis do passado. Ele lembrou-lhes que pela fé
pela paciência, aqueles heróis do passado haviam conseguido se preparar para o reino de Deus. E assim o objetivo do apóstolo Paulo na carta aos Hebreus era encorajar com amor e fé os crentes, enfatizando a segurança e a certeza da salvação em Cristo Jesus, afirmando que Deus havia cumprido as suas promessas, de muitas maneiras, mas de um modo especial ele destaca duas delas. Ele diz: Deus garantiu com um juramento irrevogável a Abraão, a Israel, a Davi, que um dia um descendente de Davi herdaria o trono para todo sempre. E o Novo Testamento diz que o juramento feito por Deus a Abraão, a Davi e a Israel se cumpriu na pessoa de Jesus, que era da semente de Abraão, e que ao ascender ao céu se assentou no trono prometido por Deus, que se assentaria um descendente de Davi para todo sempre. E mais, Paulo diz: Deus garantiu as suas promessas ao colocar Jesus assentado à sua direita no trono celestial, como nosso precursor. Jesus subiu antes de nós, e assim nós temos certeza da nossa salvação. E Paulo diz então: a presença de Jesus diante do Pai no céu é a âncora da nossa alma, que foi presa ao trono de Deus. E assim nós temos uma garantia maior da nossa salvação. Enfim, a esperança em Jesus é o sentimento que antecipa em nossa mente algo de bom que ocorrerá no futuro e que nós já começamos a vivenciar hoje pela fé. Para Paulo, a esperança não era alguma coisa abstrata. A esperança era uma pessoa, a pessoa de Jesus. Sentimos hoje a sua presença conosco. Podemos amá-lo, podemos servi-lo. E temos a certeza de que um dia estaremos com ele para todo sempre no seu santo reino. Essa é a nossa esperança. E por isso Paulo diz em Hebreus 6,18: forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Que o Senhor nos abençoe, que hoje e sempre corramos para Jesus e nos apeguemos a Ele pela fé.